de forma que os olhos do governo abram e eles pensem: o que é isso? Eles não deveriam dizer não para nada. Em vez disso, eles deveriam se oferecer. Deveria ser exatamente como quando o Mahamangaleshwar veio aqui. O que ele ofereceu? Que os Brahma Kumars e Kumaris administrassem o ashram dele. Ele pediu isso, não pediu? Portanto, todos os departamentos deles deveriam propor que apenas vocês administrassem aqueles departamentos. Ser capaz de tornar isso prático é o jubileu de diamante. No entanto, será que vocês se lembram de sua primeira promessa? O que vocês querem se tornar? Livres de apego. Somente então tudo isso pode acontecer. Se vocês continuassem a bater em seus filhos, como seus filhos se tornariam bons? Se vocês continuassem a ficar fracos entre si, como os Mahatmas se curvariam a seus pés? Quanto mais forte vocês tornarem o pilar da pureza, mais este pilar funcionará como um farol. Become an embodiment of solutions and make others this also. The World Mothers. Om Shanti, liberte-se dos problemas, torne-se uma personificação de soluções e torne outros assim também. As mães do mundo, as mães ilimitadas. Assim como na vida Lóquica, uma mãe fortalece seus filhos dando-lhes o sustento com o qual eles conseguem enfrentar qualquer tipo de problema e permanecer sempre saudáveis e ricos. Da mesma forma, vocês, almas elevadas, devem se tornar as mães do mundo, as mães ilimitadas, e tornar os outros tão fortes que eles sintam que são destruidores de obstáculos, cheios de poder, saudáveis e ricos. Om Shanti. Welcome to Vyakti Parivar. Today's day 2. Become free from problems. Become an embodiment of solutions and make others this also. Today's topic. Om Shanti. The Unlimited Mothers. O tópico de hoje, as mães do mundo, as mães ilimitadas. Liberte-se dos problemas, torne-se uma personificação de soluções e torne
Om Shanti. Estão todos bem? Todos que estão. Temos também essa imagem de soluções. Eu sei que na Yaga, em frente às Dades, com a família, para alguns, são endereçados como problema, mesmo no nome, porque toda vez que eles vão encontrar, eles têm uma reclamação, uma coisa ou outra, ou dos outros, ou de si próprio, e até mesmo com Deus, o relacionamento com Deus, né? O que estão fazendo na sala de Baba. Eu me lembro que, para mim, eu tinha esse pensamento, desde que eu era uma jovem de Baba, eu não vou dizer nenhuma palavra sobre ninguém na frente de Deus. Por que que eu deveria fazer isso? Então, qualquer coisa que aconteça, vou tentar resolver de forma amorosa, não vou reclamar, porque mesmo se você fizer isso, então, sabe, a mesma pessoa. Então, é nosso karma, nossos sanskar, nós temos que resolver isso. É uma família muito grande, do mundo todo. Cada um pensa diferente, fala de forma diferente. Então, internamente, fazendo o seu próprio trabalho interno, em frente à Dade, eu tenho isso, eu tenho isso. O que que você acha que eu deveria fazer? Talvez eu devesse fazer isso ou não fazer aquilo. E alguns analisam, discutem internamente, pensam o que que é melhor. E a gente vai na frente de Dade e fala para ela, é isso, e ela pergunta, vocês têm algum pensamento? Você tem algum pensamento? Então ela fala, é isso que eu penso, mas eu quero a sua bênção. Então ela sempre dizia, faça a sua tarefa e volte. Por que que eu deveria usar a energia dela na minha situação? Sim, precisamos de bênção, definitivamente, mas internamente ser muito claro, pegar a ajuda, o suporte, a força, tudo isso é necessário, deveríamos fazer, mas temos que ir aos sêniors, mas há duas formas diferentes. Uma é internamente, crie também a sua personalidade, buscando a solução de uma forma prática. Então, você é muito construtivo, muito criativo. E na família, definitivamente, essas almas são muito bem respeitadas. Uma mente clara é muito importante. E se a mente está clara, inteligente, você é capaz de seguir o que Baba está dizendo hoje, e quando as almas iam conversar com Brahma Baba, havia 300 filhos de Baba. Então, o Baba falava, tome um tempo com Mama, porque Mama vai ouvir a cada um. E se alguém estiver compartilhando sobre fraqueza, ela nunca vai
mencionar ou dizer para aquela alma que ela é fraca, que a alma já está dizendo aquilo. Então, mama escutaria tudo e acreditaria em tudo, porque o que quer que aquela alma esteja dizendo é verdade para aquela alma. Talvez um outro tivesse uma outra perspectiva, mas no final, mama diria: você é tão bom, você faz tudo tão bem, você tem essas especialidades, mas preste atenção a isso. Em vez de falar, não faça isso, você não deveria fazer assim, porque dessa forma você estaria sublinhando o problema que aquela pessoa tem. Então, primeiro, internamente, bons votos, amor espiritual, eleve aquela alma, traga a atenção para especialidades e, no final, mama diria, você deveria prestar mais atenção a isso. Então, o que quer que fosse, né, a fraqueza, você não fica repetindo a fraqueza, porque senão se torna sua conta, torna minha conta kármica também. Mama não falava das fraquezas de ninguém. Uma vez ela falou, a pessoa está pronta para jogar aquela fraqueza no lixo e você toma ela de volta. Por que que você faz isso? E ainda repetir isso para outras pessoas? Não podemos fazer isso. Então, mama tinha essa especialidade. E as dades, a tarefa de casa fala que cada um de nós deveria ser como mães do mundo. Quando eu vim para Baba, eu tinha 16, de 16. A Gigi sempre dizia para ela, lembre-se, você é uma mãe do mundo, a personalidade de mãe do mundo. A mãe tem que tomar conta, cuidar. Eu nunca pensei que eu era uma Kumari, eu não era permitida pensar. Eu pensava, eu sou uma mãe do mundo, uma mãe ilimitada. Então, emergir essa personalidade é muito bonito. Nada de responder, nem reagir, nem comentar. Isso não são modos espirituais. As fraquezas de qualquer pessoa, eu não vou. O papel é ajudar a pessoa a ser suficientemente poderoso. Então, Baba está dizendo que as mães do mundo, as mães ilimitadas, têm essa qualidade de ouvir, da tolerância, da paciência. Alguém ligou e eu disse algo, e depois eu me dei conta, não, essa não foi a forma correta. A pessoa não se importou, mas imediatamente você foi muito rápido em dizer isso, no sentido de que poderia ter pensado um pouco antes de responder. Então, responder sem ter pensado direito, isso não é a forma correta. Mas quando você pensa e depois você responde, é correto. Quando você é muito rápido, muitas vezes muito rápido, tantas almas
Temos que apenas segurar, ficar com elas, e não apenas responder sem ter algum pouco de contemplação ou de reflexão, porque é inteligente usar o nosso intelecto. Não precisamos ser espertos. Algumas palavras que você pode dizer, podem ser muito encorajadoras, assim como na vida Locke, que uma mãe fortalece seus filhos, dando-lhes o sustento com o qual eles conseguem enfrentar qualquer tipo de problema e permanecer sempre saudáveis e ricos. Da mesma forma, vocês, almas elevadas, então, da mesma forma, cada um na sua jornada, ficar livre de obstáculos. Então, vocês, almas elevadas, devem se tornar as mães do mundo. Because it sustains us, right? If there was no earth, there won't be any farming. If there are no farming, we won't get anything, we won't be sustained. Então, precisamos ser sustentados a partir da grama, da vaca, da terra, tudo isso, tudo o que nos sustenta. Então, a qualidade das mães. Então, as mães do mundo, as mães ilimitadas, e tornar os outros tão fortes que eles sintam que são destruidores de obstáculos. Full of power, cheios de poder, saudáveis e ricos. any little situation come, Qualquer situação pequena que venha, but if I have to grow, let me learn from it, let me think about it. se eu tenho que crescer, deixe-me aprender a partir dela. And then after I have resolved, solved, and E then depois que eu tiver resolvido, então eu vou compartilhar a minha experiência. powerful, strong, Então, fazer todos poderosos e fortes. we share with each other. E aí, então, depois, tudo bem, a gente compartilha um com o outro. You are ready to be world mothers. Então, quantos de vocês estão prontos para serem mães do mundo? E os irmãos? Surprise how motherly brothers are. Porque vocês vão se surpreender de quão os irmãos são I como always look at mães. them. Eu sempre olho para eles, porque eles, Image of not Im- emotional, no tears. essa imagem de não ter emoção, sem chorar, eu tenho que ser forte. Even as a single parent, whether it's Mesmo fathers or mothers, como um pai solteiro, single parent also, mesmo nesse caso, children very well. eles tomam conta das crianças muito bem. So let's think about it more. Então, vamos pensar mais sobre isso. Experience of Todos vocês têm experiência, from Brahma Baba, from Shiv Baba, experiência de Brahmababa, da sua mãe Loki, de Brahmababa,
e de Shiv Baba, e vocês também são mães. Então, como que vocês fazem para vocês empoderarem os seus filhos? Então, através de nossas bênçãos, eles se tornam livres de obstáculos. Então, uma coisa é ter essa expectativa sobre as mães, mas outra coisa, eu também tenho que ser dessa forma. Então, vamos fazer a nossa tarefa de casa, vamos revolver, praticar, criar alguma experiência. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Vyakti Journey. Om Shanti. Bem-vindo à jornada Avyakti, o bate-papo, o Avyakti Parivá, são essas conversas que sejam bem-vindos. Om Shanti, everyone. Om Shanti para todos. Congratulações maternas. Hoje eu estou me tornando a mãe Eric. É uma congregação muito bonita. Eu penso que podemos continuar nessa linha que você estava compartilhando. Eu estava pensando como que você pensa quando as pessoas vêm até você com um grande problema ou uma grande questão, como você encontra a solução em termos de... Você falou antes que não precisa tanto de um intelecto, mas você falou que deveria pensar sobre. Então, como que você pensa ou responde da forma apropriada, sabendo que Baba aprovaria? Qual que seria o método? Baba nos deu conhecimento, conhecimento é o entendimento, e nos dá todas as ferramentas, tudo tem que ser baseado no conhecimento de Baba, o que Baba diz, o que Baba explica. E também, claro, tem que vir da sua própria experiência, mas, às vezes, poderia... A gente vê também de uma forma muito... Fazemos de uma forma muito grande, enxergamos de uma forma muito grande. Mas, quando você tem um método correto do conhecimento e, claro, usa o yoga, a situação pode ter estado lá por muito tempo, talvez, mas até aquela situação, quando ela é resolvida, toma 1 minuto e e ela desaparece. I'm trying to think what situation could be a big situation. Então, estou pensando aqui que situação que poderia ser uma grande situação. Então, tem alguma ideia que você queira compartilhar? Às vezes, essa pergunta que fazem para nós é muito pessoal. Por exemplo, um irmão ou uma irmã que está em Guiana, mas que o marido ou a esposa não estejam, e aí eles pedem algum conselho, mas eu não tenho esse tipo de relacionamento. Então, o meu relacionamento é com Baba. Então, a conta kármica é deles. Se eu der alguma sugestão ou conselho, vai ser baseado em Guiana. Mas e se não
for a orientação correta que eu estiver dando, eu vou ter que pagar alguma conta kármica no final? Couples went to Dadi. Quando algum casal vinha até a Dadi, alguma das Dadis, então uma das mães foi até Dadijan e disse: eu estou machucada a respeito disso, a respeito daquilo. E aí disse: você está machucada por causa do seu apego. Então, agora, olhe, dê muito amor para a alma, mas livre-se desse apego. Então, ela sabia o que queria dizer e começou a praticar. E aí ela falou: depois de uma semana, você volte para mim e me diga. Então, ela fez isso e depois disse: ele fala isso, mas não me machuca mais. Então, a resposta foi muito boa e funcionou, que por causa do seu apego, da sua experiência, da sua expectativa, poderia ser a natureza, qualquer coisa. Em vez de ser machucado e ficar magoado, você deveria comunicar de uma forma bacana e não se machucar. Então, alguns irmãos e irmãs solteiros aqui, que moram sozinhos num estilo de vida mecá, os pais na Índia falam: vocês têm uma boa renda, então eles falam assim: mande esse dinheiro para nós, porque nós não temos dinheiro. Aí os filhos pensam: eles gastaram tanto dinheiro na minha educação, então eu vou mandar. E aí daqui a pouco eles escrevem de novo: a sua irmã também, nós precisamos de outra casa. E aí eles continuam indo. E aí um irmão perguntou: quanto que eu devo para dar? Quanto que eu devo dar? A idade falou: eu não sei quanto você deveria dar, mas lembre-se de que a ganância deles e o seu apego, você continua dando. Então, preste atenção no seu apego e você vai perceber se realmente é uma necessidade deles ou se é ganância deles. Então, foi uma resposta muito boa. Então, não é que ele dava tudo para Brahma Kumaris. Sim, ele fazia doações. Então, nas respostas em que não permitimos que o vício cresça. Então, a gentileza, a misericórdia. Então, se alguém for tomar conta dos seus filhos, only because she didn't have license. Alguém que tomou conta das crianças e aconteceu um problema, precisou ficar presa porque aconteceu algo com as crianças e ela não tinha licença para cuidar das crianças. Então, conhecimento, entendimento, tudo precisa ser usado da maneira correta. Então, mesmo uma virtude, como por exemplo a misericórdia daquela pessoa, sem o discernimento pode trazer algum sofrimento.
Mas é porque elas estão tão apegadas à bondade. Eu era tão bom, era tão gentil, eu sempre cozinhei para alguém, mas quando eu precisei, ela não respondeu. Então, aí acaba tendo muita tristeza, mas basicamente você fez, e eu falo para todo mundo, faça o quanto que você puder fazer, mas então isso faz parte, né, da vida humana, esse compartilhar com os outros, mas não se arrependa disso depois, não se sinta triste depois, se lamentando, porque aí alguma coisa vai estar faltando. Então é isso, a virtude e a sabedoria têm que andar juntas. Dati Janki sempre dizia, para qualquer coisa, tenha cuidado de que ninguém seja ganancioso por causa da sua bondade, da sua gentileza. Então, muitos vêm até você com tantas perguntas, como lidar com o seu próprio estágio e situações emocionais, e eles também veem a nós. Qual é a linha que você tenta manter na resposta em encontrar soluções para as pessoas? Porque você é uma mãe, é uma conselheira, uma coach. Então, as pessoas às vezes querem usar você como um suporte. Então, em que linha você se põe, de forma que você sabe que você está fazendo realmente aquilo que você deveria fazer como um instrumento de Baba? Então, Baba respondia, eu vim para purificar você e você veio me perguntar sobre negócio, eu não vim para te responder sobre isso. Então, você poderia ser uma mãe, mas não deveria ficar aconselhando, porque pode criar uma dependência de aconselhamento. E as pessoas sempre fazem esse tipo de pergunta, mas sempre tenha bons sentimentos, bons votos. Quando você acha que tomar conta de um estudante pode se tornar um aconselhamento, qual que é o limite? Eu deveria ir lá, eu deveria comprar uma casa, cada passo. Então, de outra forma, Baba fala, siga o Shrimati, pegue a direção. Então, você começa a ver essa dependência. Então, uma coisa é, eu tenho que seguir Shrimati. Eu estou pedindo por bênçãos ou eu estou pedindo uma orientação. Depende, você começa a entender e baseado nisso, às vezes pode ser como uma mãe, mas nunca pense que você é aquele que vai ficar fazendo os aconselhamentos. E, às vezes, em algumas situações, a gente via as Dades no palco, cochichando com Baba, e às vezes a gente pensava, o que eles estavam ali conversando? Então, para alguns assuntos importantes, às vezes pediam um conselho de Baba. Então, agora, a maior parte das situações que você deve
precisa responder. Você também tem essa prática de ficar conversando com o Baba na Amrit Vela, ou você ficar checando com o Baba questões da rotina? Uma vez, logo que eu e Sister Jayanti assumimos, tinha algumas situações, uma situação grande, eu não vou mencionar, mas nós pensamos, ficamos 3, 4 horas no Zoom, ouvindo a todos, aí ajudou, mas até uma extensão. Então, fomos fazer o fundamental, que eu acredito, quando eu entrei em Guiana, alguns estavam felizes, outros não. Então, tinha um grupo de pessoas que não estavam satisfeitas por muitas razões. Então, eles chegaram a mim, falaram que criaram um comitê e queriam que ela ficasse nesse comitê. E eles perguntaram, e ela perguntou, por que vocês vieram até mim? Mas eu não queria me associar àquilo. Eu fui até Baba, e Baba falou, ele sabia daquele grupo. E aí ele perguntou se ela tinha falado sim, ela disse que não queria se associar. E foi muito bom, porque não era necessário, não era parte da ajuda que ela poderia ter dado, e ela não queria criar aquilo. Então, eles achavam que ela ia resolver as demandas. Então, demandas é uma coisa distinta. Então, eu não acredito nisso de ficar formando grupos. Isso é contra as orientações, ficar falando contra os sênios. Então, de qualquer forma, eu simplesmente disse a eles que isso não é correto. Então, eles devem ter conversado lá entre eles. Então, e ficou lá por um bom tempo. E as demandas deles eram bem grandes. Então, eu falei, isso não é possível. Isso que vocês estão pedindo não é prático. A IAG ia manter certos princípios baseados nisso. A resposta precisa ser baseada nisso. A solução foi essa que eu dei, essa solução. Então, todo o tempo, você tem que olhar para os modos apropriados em encontrar as soluções. Então, vamos ter o mês inteiro para conversar sobre isso, sobre esses modos de lidar com essas situações. Estou curioso para saber como que Baba está agindo e que essas soluções estão vindo de Baba e não simplesmente da maneira como nós estamos pensando. Então, ninguém mais vai fazer perguntas depois dessa sessão. Então, estou me preparando de forma que quando ir na frente de Baba, não ter mais perguntas. E preparar também a plateia de forma que quando vierem aqui em frente não terem longas histórias. Mas uma coisa que eu entendo é que todos na IAG, mas se pedirem um encontro, eu sempre digo, ok, vamos conversar. E às vezes perguntam, por que você deu tempo para aquela alma? E eu digo, mas eles precisavam daquele tempo. Alguns sempre têm dificuldade, eu sempre ligo para eles, porque eu penso,
que eu talvez pudesse ajudá-los para alguma transformação, alguma solução. Então, eles devem ter tido a mesma experiência que eu tive quando eu fui ver você pela primeira vez no Queens, e eu tinha lá um papel com umas 10 perguntas, e aí você sentou em frente a mim, e você falou assim, sim, irmão, você tem algumas perguntas, e eu estava lendo o meu papel, e aí eu pensei, não, isso não é uma resposta, eu não preciso perguntar a isso, e aí, no final, eu não sabia mais o que perguntei, porque eu senti que nenhuma das minhas perguntas eram mais necessárias. Então, isso nos livra de perguntas desnecessárias. Talvez a melhor solução seja um tole. So I went O melhor é dar bênçãos. Eu fui a Dadi Prakashmani. Normalmente, eu nunca ia só para pegar alguma tarefa, mas conhecimento, yoga, olhar para eles, aprender para eles. Mais uma vez, eu estava 2 meses em Madhuban, e aí eu falei com Dadi, e nós nunca conversamos. E Dadi falou, você nunca vai precisar. Aí eu recebi isso como uma bênção. Ela falou, sim, Dadi, eu não quero tomar o seu tempo. Vamos conversar sobre coisas boas, tomar bênçãos. Esse é um novo tipo de tole. Então, recebam esse tole. Então, esse é o tole da solução. Você pode dar esse tole para todos e dizer, esse tole é a resposta, é a solução. Obrigada a todos, Mohini Didi, todos em Peace Village, no Avyakti Parivar. Om Shanti. Tomorrow is. Thank you, Eric Bhai. Thank you, Didi. That was wonderful. I was thinking Obrigada, Eric Bhai, Didi. Eu estava pensando, at that stage when nobody will have any question, then you might have to just come and just take drishti from her. em algum momento você venha, quando estiver já nesse estágio, simplesmente não mais perguntas, simplesmente vir e tomar drishti de Didi. Nesse momento, estarei aposentado, mas as perguntas são para clarear algumas questões. Obrigada, Mohini Didi, você acabou de estender o meu contrato. Muito obrigada, amanhã é domingo e essa é a agenda para amanhã. Agenda com o horário de Nova York. We are in Peace Village, so we'll be connecting here, and Mohini Didi will be offering. Eles estarão conectando a partir de Peace Village. 6 p.m. meditation will start, followed by spotlight drishti sharing, Hindi series, meditation, English series, and Avyakti journey. So now let's do Avyakt Murlis. Welcome to Avyakt. Agora vamos fazer a Murli Avyakti To the heart of an angel. de 1969, falando a partir do coração de um anjo. Om Shanti. Om Shanti, Avyakt Murli. Murli July 19th. Avyakta, de 4 de julho de 1971. Remembrance. Método fácil de lembrança. You hear this in the Murli every day. Você ouve isso na Murli todos os dias. Listen this
Não há nenhuma mule na qual esse método não esteja presente. Isso é muito fácil. Se você disser às crianças pequenas para manterem constantemente essa imagem em sua consciência, até mesmo elas podem fazer isso. Embora você coloque um distintivo, você deve se tornar uma encarnação da lembrança em seu intelecto. Todos os diferentes tipos de consciência estão incluídos na consciência desta única imagem. A essência de todo conhecimento está fundida nesta única imagem. Você alcançou isso através do conhecimento do Criador e da criação, não é mesmo? Quanto mais você adotar esses métodos, mais fácil será o seu esforço. Não fique confuso. O que é lembrança? O que devemos lembrar? Não sei se isso é lembrança ou não. Você se confunde de propósito. O que é lembrança? Seja a lembrança do Pai através de suas ações, ou seja a lembrança do Pai através de suas virtudes, ainda é lembrança. Seja a lembrança de sua forma, seu nome, suas virtudes, ou sua tarefa, ainda é a lembrança de um. Vocês tornam isso muito difícil. Enquanto dizem que a lembrança é difícil, não há força nisso. Em vez disso, vocês simplesmente permanecem no caminho. Facilitem isso. O que mais há além de Baba? Uma vez que vocês consideraram o Pai como aquele que amam em todo relacionamento de forma prática, precisam pensar em um plano para lembrar dele? Às vezes, vocês tornam uma coisa fácil, difícil, e em outros casos, o caminho ainda está aberto e, portanto, o intelecto deve fazer esforço repetidas vezes para trazer-se de volta. Vocês ficam cansados com isso, suas cabeças ficam pesadas, vocês consideram isso difícil, e assim se impõe uma dificuldade. Portanto, o método fácil é primeiro fechar todas essas estradas. Assim como o governo anuncia que vai fechar algo, vocês também têm a ordem de Bagdad de que devem primeiro fechar todas as outras estradas e então se libertarão de todas as dificuldades. Tudo se tornará fácil e então se tornará natural. Isso é difícil ou fácil de manter a atenção? Não é difícil, mas vocês tornam isso difícil. Se vocês continuarem prestando atenção a isso de tempos em tempos, não achariam difícil. Vocês têm sido negligentes e, portanto, agora acham isso difícil. O que quer que vocês tenham sido ensinados na infância permanece facilmente em sua consciência. Quanto mais velhos vocês ficam, mais difícil se torna trazer algo de volta à sua consciência. Aqui também, aqueles que tiveram a prática de prestar atenção a isso desde a infância, têm hoje um gráfico natural de lembrança. Aqueles que foram negligentes em prestar atenção a isso desde o início, agora acharão difícil. Agora, abandonem o passado e considerem-se como uma criança na companhia do Pai. Ao se considerarem assim, serão capazes de manter a vida de sua infância em sua consciência. Quanto mais mantiverem isso em sua consciência, mais ajuda receberão e as tarefas difíceis se tornarão fáceis.
From this moment onwards, A partir deste momento, não permitam que vocês se separem do Pai nem por um segundo. that you have the Sempre pensem que têm a companhia do Pai e que as mãos estão nas mãos do Pai.